Bom dia a todos. Bom, eu sou americano, mas tive a sorte de morar aqui em São Paulo do 2010 até o 2015. Eu fiz 2 livros sobre o Brasil. Eu me considero humildemente um estudante da história brasileira. E eu queria começar aqui com uma breve reflexão. Quem aposta contra o Brasil no longo prazo tende a perder. Entre o 1900 e o 1980, das grandes economias do mundo, só o Japão cresceu mais do que o Brasil. Nas últimas 2 décadas, obviamente, houve muito progresso também. Os anos de crise, anos como 92, 2002, 2009, as crises terminaram mais rapidamente do que foi esperado. Agora, a crise de agora, não tem como negar, é muito difícil, mas o caminho para sair, sem dúvida, vai passar por questões como a competitividade das empresas. Então, neste painel aqui, vamos falar de temas como as empresas estão atuando para minimizar os impactos da baixa competitividade da economia brasileira, os focos de investimentos das empresas e também o papel da iniciativa privada na melhoria da competitividade. Então, vou passar a palavra agora para os palestrantes. Vou pedir que tentarem limitar as suas falas iniciais a uns 10 minutos cada um, mais ou menos. E, então, vamos começar com o Flávio, pode ser? Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento da American Society, do Council of Americas e da Anshan, discutindo nesse momento um tema tão importante quanto competitividade. O Marcelo e o Jorge já falaram muito sobre o cenário, então vou tentar ser breve. Uma coisa que na iniciativa privada a gente gosta é da previsibilidade, ou seja, não gostamos de muita variabilidade nas nossas variáveis. Se eu penso em 2015, o Brasil está enfrentando um momento econômico muito adverso. A gente já falou queda do PIB, crescimento da inflação, alta do desemprego e falta da confiança do consumidor em geral. Mas, para mim, o que foi mais importante, isso talvez se repete em 2016, foi a mudança de rumo. Eu costumo falar que eu já tenho muitos anos lidando com crise no Brasil e na América Latina, em todos os países que a gente tem. Mas nós começamos um ano de 2015 com consensus forecast falando de um crescimento do PIB em torno entre 1% e 2%, vamos falar em 1,5% para ficar na média, e apenas 2 ou 3 meses depois a gente desembarcou num outro cenário de menos 3,5% ou menos 3,8% da inflação, da queda da economia, com uma variação do dólar muito grande e um aumento de taxa de juros. Eu nunca vi isso em nenhum momento da minha vida profissional. Eu sou da época da hiperinflação, ou seja, a gente nos planejar para o norte e todas as variáveis vão para o sul. O que eu acho que é diferente esse ano, pessoal, apesar de ser desafiador, não tem muita surpresa. A gente sabe que é um ano difícil, a gente tem que planejar para isso daí. Eu acredito também que a crise sempre traz muita oportunidade. E a gente tem que tirar o aprendizado da crise que a gente está passando. Eu acho que a gente não cresce sem sair da zona de conforto. Eu acho que a crise nos coloca uma obrigação de sair da zona de conforto, é a nossa oportunidade de crescimento. Quando eu falo no Walmart, eu falei um pouco do cenário, no Walmart o Brasil é um mercado muito importante para a gente. Nós estamos aqui há 20 anos, contamos com uma escala relevante, temos 485 lojas em 18 estados, em 4 regiões do país, faturamos aí o ano passado acima de 29 bilhões de reais.
por meio da nossa operação de e-commerce, a gente pode falar que cobre todo o território nacional. A nossa missão é vender por menos para as pessoas viverem melhor. E que maravilha ter uma missão dessa num cenário de dificuldade para o consumidor. Com alta de inflação, desemprego, a nossa missão é mais relevante ainda. A questão do preço está no centro da nossa missão e ela tem tudo a ver com o que o consumidor precisa nesse momento. O que acontece também? Num ambiente restrito de crescimento de mercado, a briga é muito forte por ganho de fatia de mercado, por market share. Então, no fim, o consumidor acaba ganhando com isso daí. Para enfrentar todos os desafios atuais da economia, o Walmart está investindo e focando em eficiência e produtividade. Ou seja, o nosso lema é operar por menos. No final do ano passado, é importante a gente falar, face à crise econômica, a gente teve que revisar o nosso portfólio e fechar algumas unidades com baixo desempenho, que nos representavam em torno de 5%. Como a indústria revê marcas, produtos e linhas, no varejo a gente tem que rever a nossa eficiência das nossas lojas. Não é fácil tomar uma decisão dessa. Fizemos o possível para transferir funcionários e associados dessas unidades para outras lojas. Quando não possível, tentamos apoiar na recolocação profissional. Como eu disse, não é uma decisão fácil, mas mostra o compromisso que a gente tem com o país de servir os clientes e garantir a nossa sustentabilidade no longo prazo. Eu acredito muito que a crise é uma oportunidade, desculpa a metáfora, mas eu costumo falar lá no Walmart que na crise tem gente que chora, tem outros que vendem lenço. Eu sou comerciante, eu quero vender lenço. Assim, além de crescer o negócio, por ser comerciante, o nosso foco tem sido totalmente em ganho de produtividade. Investimos mais de R$1 bilhão no ano passado e vamos investir esse ano em nossas lojas, nos centros de distribuição, na integração dos nossos sistemas. Como vocês sabem, fazer parte de uma companhia global, nós temos uma plataforma global que a gente pode ganhar muita eficiência e o Walmart está se movendo a terminar essa integração de sistema. Mesmo na crise, a gente não parou de investir, não paramos de converter uma loja na nossa integração. Seguimos firme aí. Em nossa estratégia, as prioridades corporativas, quando eu discuto no board da companhia, todas as prioridades desse ano, a maioria delas, além de crescer o negócio, porque, como eu disse, a primeira meta é crescer o negócio, mas tudo passa por melhoria de produtividade. Eu não vou entrar em detalhe, mas desde o uso de capital de trabalho e redução das perdas ao longo da cadeia, no nosso supply chain, até mudanças de processo de abastecimento, revisão de assortment, reposição de mercadorias na loja, passando ainda por uma escala mais eficiente de pessoas e da nossa frente de caixa. Como eu mencionei antes, também estamos investindo na integração, ou seja, 100% das nossas lojas estarão integradas esse ano. Foi um processo longo que demandou bastante investimento, a gente seguiu firme. A gente também tem investido na reforma do nosso portfólio de lojas, substituição de equipamentos por modelos mais econômicos, mais eficientes em termos de energia, melhoria em infraestrutura em geral, exposição dos produtos para tornar a experiência de compra mais conveniente aos nossos clientes. A qualificação de mão de obra, isso daqui é um exemplo legal da parceria, do papel da iniciativa privada. A qualificação de mão de obra é tão crítica para a nossa competitividade no país, e é outra preocupação nossa. Nós temos um projeto chamado Escola Social do Varejo, onde formamos jovens de escolas públicas para o mercado de trabalho. São mais de 7.000 jovens que já foram formados nos últimos anos em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. Nós temos uma inserção em torno de 80% dessas pessoas no mercado de trabalho, e isso é um exemplo um pouco de como a gente pode contribuir para o melhoramento da produtividade. Eu vou gastar menos de 5 minutos. Para entrar no tema do painel e passar a palavra para os meus companheiros de painel, eu acho que é importante a gente falar uma coisa. No nosso ponto de vista, alguns entraves do país para ampliar a nossa competitividade,
no elenco está elevada a complexidade do sistema tributário nacional. A legislação trabalhista, como acho que se não me falha a memória, o Jorge ou o Marcelo comentaram sobre a flexibilização de jornada, isso também a legislação trabalhista bastante complexa, gargalos de infraestrutura, nós sofremos um aumento de mais de 50% de energia no ano passado, escassez de água, como alguns companheiros aí do debate anterior colocaram. Então, a gente tem que focar em reduzir a complexidade do sistema tributário, melhorar a legislação trabalhista, trabalhar nos gargalos de infraestrutura e além da melhoria da qualificação de mão de obra. No nosso entendimento como setor de varejo, a simplificação passa por esses itens aí. Eu queria dar um exemplo, talvez eu não vou ser totalmente correto na vírgula, mas existe um estudo da Pricewaterhouse que ela comenta dificuldade em ser compliant com impostos no Brasil. Um estudo mundial, desculpa, não é no Brasil. Eu lembro as horas, se a gente colocar a Inglaterra como base 100, a Argentina é 700 em dificuldade, 7 vezes mais que os Estados Unidos. A Ucrânia, é mais ou menos 800. O Brasil é 2.500 em termos de complexidade, ou seja, nós somos 25 vezes mais complexo que o Reino Unido. E nós somos pelo menos 3, 4 vezes mais complexos que o nosso vizinho, a Argentina. Sabemos também que o governo sozinho não vai dar conta de resolver esses desafios. É importante no setor privado a gente atuar de maneira conjunta. Como, no caso do Walmart, a gente faz através do IDV, nos temas que abordamos acima. Muito obrigado. Bom dia. Bem, bom dia a todos. Eu vou me juntar, então, ao Flávio em algumas questões bastante relevantes. Eu quero começar ressaltando alguns pontos, fazendo uma reflexão de alguns pontos que já foram mencionados anteriormente aqui, inclusive no painel anterior, mas que eu acho importante para ressaltar o contexto. Eu não quero me debruçar sobre os rankings e os índices, já falamos bastante sobre isso, mas eu queria só fazer uma abertura do que é composto o índice de competitividade mundial, nesse último indicador que foi comunicado em 2015, em parceria aí do IMD, né, do Instituto de Management and Development, e juntamente com a Fundação Dom Cabral, que coloca o Brasil realmente numa posição bastante crítica com relação à produtividade. A forma que o MD analisa produtividade pode ser aberta, na verdade, em 4 pilares, né? Só quero deixar isso bem claro para a gente se debruçar. Então, desempenho da economia, falamos já bastante sobre isso, eficiência de governo, também já falamos bastante sobre isso. Tem uma questão que eu gostaria de tocar, que é a eficiência empresarial e infraestrutura. Flávio acabou de falar muito sobre esses pontos do ponto de vista de produtividade. Eu quero realmente focar nessa questão de eficiência empresarial aqui na minha fala a vocês, que inclui a questão de produtividade e eficiência do trabalho, e também o pilar de infraestrutura. O que existe no pilar de infraestrutura? A questão de inovação e educação. Em eficiência empresarial, em 2015, o Brasil teve uma queda na sua colocação, ficando realmente bem abaixo, teve uma queda de 24 posições. Nesse pilar, a produtividade e eficiência do trabalho, a gente ficou também bastante baixo. Ou seja, quando a gente fala de competitividade, produtividade é realmente um desafio no Brasil. Essa baixa produtividade faz com que o nosso custo unitário de trabalho seja uma das piores. Eu acho que Jorge ou Marcelo mencionaram isso, mas a gente teve um aumento aí de 10% na última década com relação ao custo unitário de trabalho. Existe um comentário aqui que me chamou muito a atenção, de um professor do IMD, do Instituto que eu comentei agora, que fez essa pesquisa, que diz que as empresas, nos países que estão tendo sucesso com relação à produtividade, essas empresas colocam extremo foco em produtividade e eficiência, e que produtividade e eficiência comandam a questão de competitividade. Então, esse é o preâmbulo que eu gostaria de fazer. Nós, da Microsoft, nos consideramos privilegiados
pelo papel que podemos ter junto à sociedade brasileira e junto às empresas, porque, justamente, consideramos que tecnologia é um motor de desenvolvimento econômico e social. Já falamos aqui, creio que Jorge comentou anteriormente, que a questão de produtividade no Brasil passa pelo acesso a novas tecnologias, passa pela necessidade de inovação. Uma das nossas maiores ambições como companhia, agora que estamos nos reinventando, é realmente reinventar a produtividade e os processos de trabalho. Então, se nós imaginarmos como nós trabalhávamos dentro das nossas empresas e organizações há 10 anos atrás, certamente não é essa forma que nós trabalhamos hoje. Todos nós trabalhamos num contexto de mobilidade, de aplicações, nós temos altíssima produtividade na nossa vida pessoal, e é isso que nós precisamos levar para o contexto empresarial. E nós acreditamos que, realmente, as equipes precisam contar com um contexto de colaboração e de compartilhamento de conteúdo e de conhecimento, trazendo mais agilidade e impacto real no negócio. Nós também acreditamos que tecnologia pode ajudar o Brasil do ponto de vista de produtividade, reduzindo custos. Hoje, o custo da tecnologia, de aquisição da tecnologia como serviços, permite o acesso à tecnologia de alta escala e baixíssimo custo, além de reduzir outros custos inerentes, como tempo e deslocamento e viagens e coisas como essa. Nós temos diversos casos hoje, tanto na iniciativa privada quanto nos governos, onde a produtividade passa a ser medida. E vocês sabem, vocês são gestores e são pessoas que trabalham com produtividade, tudo que se mede, se melhora. Então, nós acreditamos que produtividade é uma ferramenta importantíssima para o contexto atual brasileiro de trabalharmos juntos a questão de produtividade. Bem, nós sim estamos vivendo esse momento desafiador. Obviamente, todas as empresas passam por isso no Brasil. A Microsoft é um reflexo dos seus clientes. Porém, eu costumo dizer na Microsoft, para o nosso time, e também para os nossos parceiros, trabalhamos com cerca de 20 mil parceiros ao redor do país. Eu costumo dizer que o que a gente precisa fazer é focar no que conseguimos controlar. Não adianta desperdiçar tempo e perder produtividade discutindo coisas que, infelizmente, nós não controlamos. E se nós focarmos na questão de controlar, a gente precisa realmente olhar a operação e a nossa própria produtividade. Então, nós mesmos, dentro da Microsoft, hoje, medimos absolutamente tudo que fazemos. Por exemplo, eu meço o meu tempo e eu tenho uma agenda dentro da Microsoft, onde 70% do meu tempo eu tenho que passar externamente com clientes e com o ambiente externo. Isso é medido, né? E se eu falho com esse compromisso, imediatamente nossos times, nossos parceiros, todo o ecossistema, de certa forma, tem uma ferramenta poderosa de cobrança. Outra questão que eu queria colocar para vocês é que a Microsoft está no Brasil não no curto prazo, mas no longo prazo. Assim como o Flávio mencionou, o Walmart está presente aqui, se não me engano, há 20 anos, a Microsoft está presente no Brasil há 27 anos. O Brasil é um mercado prioritário para a Microsoft, né? Um fato que pode denotar isso é que, agora, quando lançamos nosso Windows 10, que foi o último lançamento de Windows como produto, passando a ser uma plataforma de serviços, o Brasil teve entre os 13 países, únicos 13 países, que contaram com ações específicas de lançamento. Inclusive com milhares de pessoas fazendo parte do programa de desenvolvimento do próprio código do Windows. Esse compromisso, né, essa permanência, essa presença no Brasil de 27 anos, se traduz num plano muito claro de compromisso com o Brasil, que é o que eu quero contar agora para vocês. Nós temos diversas maneiras de impactar o Brasil, falamos agora muito sobre competitividade. O nosso foco e o papel que gostaríamos de desempenhar está extremamente ligado à educação e empreendedorismo. Nós acreditamos que, para um país ser competitivo, ele precisa estar preparado do ponto de vista de educação. O Brasil tem avançado em alguns indicadores de educação, não o suficiente para nos colocar em posições de competitividade, assim como os indicadores que discutimos anteriormente denotam. Nosso compromisso com a educação é atuar junto aos setores público e privado, através de programas de doação de software, preparação de professores, preparação de diretores de escola, em parceria com as maiores ONGs do Brasil. Nós não acreditamos que podemos fazer nada sozinhos, mas o nosso compromisso está inequivocamente ligado à educação.
E não podemos falar só de educação, mas sim do espírito empreendedor. O Brasil ainda, embora esteja fazendo muito progresso nos últimos anos no que diz respeito ao empreendedorismo, ainda há muito a ser feito no conceito do ambiente, criar um ambiente que fomente o empreendedorismo. Nós acreditamos que tecnologia, novamente, desempenha um papel vital, justamente porque pode fazer com que pequenas empresas, assim como grandes empresas, tenham as mesmas oportunidades de competição e tenham um mundo como mercado potencial, não só o mercado interno. Então, os programas que nós temos, entre os programas de fomento ao empreendedorismo, nós trabalhamos fortemente com a base de startups no Brasil. Nós acreditamos que essas startups beneficiam também as grandes empresas que buscam inovação. E nos nossos programas, hoje, nós estimamos cerca de 10 mil startups no Brasil. Nos nossos programas, nós já conseguimos impactar e, de alguma forma, trazer algum benefício de tecnologia a partir da nossa plataforma de nuvem, aproximadamente 5.500 empresas e startups. Essas empresas vão ter o poder de crescer mais rapidamente do que a crise. Tecnologia hoje cresce, né? Nós não registramos nos nossos negócios decréscimo, justamente porque existe uma fome de tecnologia para melhorar a redução de custos, para melhorar a questão de produtividade e para trazer inovação que aumente a competitividade no Brasil. E nós acreditamos que, ao fomentarmos essa questão de empreendedorismo, nós estaremos criando as empresas do futuro, as empresas que, obviamente, vão consumir tecnologia, então é um negócio para a Microsoft, mas que também vão ser as empresas propulsoras aí de crescimento e de desenvolvimento do Brasil e de geração de empregos no futuro. Então, eu encerro colocando claramente o nosso compromisso de longo prazo através da jornada empreendedora no Brasil. Agradeço pela oportunidade e vamos para o debate. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado por el convite a AmCham e a American Society Council of the Americas. Eu primeiro tenho que pedir desculpas por mi portunhol muito ruim. Eu moro em São Paulo há 4 semanas, eu estou aprendendo rápido, mas não muito rápido. Eu vou falar de competitividade do ponto de vista de uma empresa de eletricidade, de energia. Isso vai ser uma visão elétrica do tema. O primeiro ponto é que a eletricidade não é necessariamente um tema que afete o custo da eletricidade, não é necessariamente um tema que afete a competitividade do Brasil. Não. Você compara o custo da eletricidade do Brasil com a Índia, a China, ou países com que o Brasil se compara, não é um tema muito relevante ainda, não? Pero é um tema importante. O que passa? Você pode perguntar, a eletricidade, Walmart mencionou, a eletricidade aumentou 50% em 2015. E como não é um tema de competitividade, é um aumento desse porte. A realidade é que o aumento da eletricidade vem de um processo de atraso no ajuste dos preços. ¿No? Y el verdadero problema, el problema de costo de electricidad no es un tema de costo, es un tema de volatilidad, ¿no? Por un proceso de atraso regulatorio, de atraso en decisiones regulatorias, hubo necesidad, los precios estuvieron estables y hubo necesidad de aumentar los precios de manera efectiva. Combinación de atraso regulatorio y la seca, el producto de hidroelectricidad. Es importante entender que hoy la electricidad no es un tema de competitividad, necesita, precisa del trabajo de todos para asegurar que no sea un tema de competitividad en el futuro. Y hay 4 temas que, en mi opinión, yo soy nuevo aquí, es opinión basada en mi poca experiencia en Brasil, son muy importantes. Primer tema, indudablemente, es el tema regulatorio, a mi opinión sobre ese tema. Segundo tema, el tema del proceso de atracción de nuevas inversiones. ¿Cómo se decide que se invierte? Cuarto tema es financiamiento de infraestructura, no sector.
Y quinto, la innovación, que ha sido un tema, y nuevas tecnologías, que ha sido un tema que hemos conversado todos. Tema regulatorio. Y yo creo que el punto central es cómo asegurar una cierta estabilidad en los precios y en la disponibilidad de electricidad, que permita a las empresas, a los consumidores, al país, prever y planificar el costo de la electricidad es central para cualquier proceso de competitividad. El primer tema es la regulación. Precisamos de un sistema regulatorio estable. Eu não acho que precisamos de um sistema regulatório que favoreça as empresas. Esse não é o tema. O tema necesitamos um preço que tenha menções de objetivos de largo prazo, que permita a planificação, que seja o produto de um consenso entre consumidores, inversores, o governo e o regulador. E o governo e o regulador são dois entes distintos. El gobierno representa los intereses de la comunidad y el regulador asegura el balance del sistema. Eso es muy, muy importante. Los atrasos regulatorios, ¿no?, tienen costos importantes en la velocidad, en la manera de planificación del sector, y el año pasado, 2015, sufrimos esa situación. Es importante tener un sistema regulatorio con visión de largo plazo, que permita planificar, que permita a nuestros clientes, a Walmart y a todos nuestros clientes, Citibank, todos los clientes que tenemos, nuestros consumidores, planificar a largo plazo los costos de energía. Primer tema. Segundo tema, cómo você vai a decidir as novas inversiones, ¿no? En Brasil, el proceso de nuevas inversiones es un proceso regulado mediante las leilões. ANEEL organiza un proceso de leilões para atraer y decidir las nuevas inversiones. La realidad es que en los últimos 8 años se han aprobado alrededor de 38 gigavatios de nuevas inversiones en Brasil a través de leilões de energía, de los cuales alrededor, un poquito menos, de 30% están atrasados. Un número bastante grande, una cifra importante. En alguna medida, a queda de la demanda de electricidad nos ha ayudado, y el atraso en las obras no es un tema relevante hoy, ¿no? Pero y si la economía hubiera seguido creciendo, tuviéramos hoy un problema importante para atender a demanda de energía. ¿De dónde viene el atraso? El atraso de 30%, a mitad producto de simplemente atraso, a otra mitad proyectos que probablemente no ocurran. Más o menos. Alrededor del 15% de los leilões, al final de cuentas, hoy no tenemos claro si van realmente a producir proyectos nuevos. A queda de demanda ayudado, ¿no? Entonces, no es un tema hoy. Pero es indudable, como todos nosotros creemos, que el Brasil va a volver a crecer, ¿no? En 2016, 2017, pronto. Y necesitamos asegurar que los proyectos de energía estén a tiempo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos asegurar que esos proyectos tengan un índice de éxito superior al 70%, ¿no? Alrededor de 90%. Para lo cual los leilões hay que reorganizar, asegurar que las condiciones de entrada sean más claras, que la conexión entre los proyectos de transmisión y generación estén más acordados, y que podamos asegurar que los participantes tengan la capacidad financiera y operativa y emprendedor de realizar los proyectos. Ese es el primer tema. Segundo tema, financiamiento. ¿Qué hemos visto? La infraestructura eléctrica en Brasil está financiada esencialmente por los bancos públicos, por fuentes públicas de financiamiento. Más de a mitad, creo que alrededor de 60% en el 2014 vienen financiados por el BNDES y otros bancos públicos en el país. Y creo que los números eran ainda mayores en años anteriores.
Está claro de las presentaciones que oímos más temprano de Citibank, y estoy seguro que vamos a ver algo parecido de fondo más adelante, que la situación fiscal del país no permite continuar que los bancos públicos sean principal fuente de financiamiento del sector eléctrico. Precisamos de fuentes financieras privadas, de tener un mercado de capitales que dé financiamiento de largo plazo. Es fundamental para asegurar la sustentabilidad del sector eléctrico y para asegurar la sustentabilidad de las inversiones en el mediano plazo. El proyecto gobierno de ventures incentivados es una muy boa, muy buen proyecto, muy positivo, y creemos que ese proyecto ainda necesita más trabajo. Necesitamos trabajar aún más para asegurar y crear los incentivos para un financiamiento del mercado de capitales a largo plazo. El punto se hace ahí más importante. La competitividad de Brasil, de la industrialización de Brasil, estuvo fundamentada en proyectos de hidroelectricidad. Usted va a ver en los años 50 y 60 la competitividad de Brasil, especialmente la industrialización de Brasil, estuvo fundamentada en un proceso de la hidroelectricidad. Ese modelo de generación de energía ya no existe, está agotado. No hay posibilidad de hoy de financiar o de construir empresas de hidroelectricidad con grandes reservorios. Es no posible, no hay manera ambiental, ni política, ni económica de hacerlo. Ese modelo se agotó. Precisamos buscar un nuevo modelo de mantener a nuestra competitividad do Brasil en materia de electricidad. Y el tema, esencialmente, en mi opinión, es las energías renovables. La necesidad de promover las energías renovables como fuente de competitividad del sector eléctrico en Brasil en el futuro. Brasil tiene oportunidades en términos de energía de viento, de energía eólica y de energía solar en menor medida, pero también. Hay un tema con la energía renovable. La energía renovable no es despachable, no tiene seguridad de disponibilidad. Depende de que el viento esté en el lugar y depende de que el sol esté. Lo cual crea un tema importantísimo. Fundamental su competitividad energética en renovables requiere atender a necesidad de aseguranza de la electricidad, ¿no? Usted no puede depender del viento y del sol. Es un tema que nos en AES estamos atendiendo como primera prioridad de nuestro esfuerzo internacional, global. Entendemos que la solución energética del mundo del futuro pasa por resolver el tema de la disponibilidad, del aseguramiento de la energía renovable de manera confiable. Para eso hemos venido desarrollando un sistema de baterías conectadas a la red, que tienen cuatro usos fundamentales, o 3 usos fundamentales. Uno, claramente, asegurar la disponibilidad de energía renovable cuando el sol o el viento no están en el lugar. Uno fundamental. Pero no solamente ese. Segundo punto, a red eléctrica, cuando tiene energía renovable, es sumamente difícil de mantener la estabilidad y tiende a ser muy inestable. Las baterías pueden o ayudan a mantener la estabilidad de la red. Y tercero, que es muy importante, el tercer punto, es necesario el sistema eléctrico está diseñado para mantener el pico de proceso. Usted crea una infraestructura para el pico. La energía, las baterías ayudan a asegurar que usted puede utilizar el sistema eléctrico para la base, ¿no? Entonces son 3 usos que son fundamentales. Nos en AES estamos convencidos que las baterías van a ser parte fundamental de la solución a la integración de energías renovables en los sistemas eléctricos. Somos el líder mundial hoy día en el uso de baterías mundialmente y queremos ser el líder mundial, queremos ser el líder en Brasil y traer esa tecnología a Brasil, porque estamos convencidos de que lo mismo que ocurrió en los años 50,
con el uso de la hidroelectricidad como base fundamental del proceso de industrialización y de competitividad del país, podemos hacer hoy con las energías renovables hacia el futuro. Y a ese está convencido que podemos, que en el Brasil hay esa oportunidad y que nuestra oferta tecnológica puede ayudar. Son 4 opiniones sobre el futuro: la importancia de la regulación y la estabilidad, ¿no? Asegurar precios de largo plazo, la importancia de los leilones y asegurar que tengan un proceso de eficiencia y efectividad mayor, la importancia del financiamiento y la búsqueda de financiamiento privado de más largo plazo, y por último la innovación, la atracción de nuevas tecnologías al país y el uso, y en ese caso AES como empresa estamos aquí para trabajar junto con nuestros clientes, el gobierno, el regulador y las empresas ambientales y todos ustedes en atender las necesidades de competitividad do Brasil para el futuro. Muito obrigado. Obrigado, Julián. A primeira pergunta aqui é para a Paula. Uma pesquisa recente da Sebrae mostra que a taxa de empreendedorismo hoje é a maior em 14 anos. Em 2002 era de 20,9% e em 2015 passou para 39,3%. Também a revista Veja divulgou que 1,5 milhão de pequenas empresas foram criadas em 2015, que é um aumento recorde de 11%. O que pode ser feito desde o setor privado? Porque aqui são todos representantes de grandes empresas, né? Mas a recuperação econômica vai passar necessariamente também pela competitividade das pequenas e médias empresas. O que pode ser feito desde o setor privado e público para melhorar a competitividade dessas empresas? Bom, é uma excelente pergunta. Como eu mencionei, nós estamos bastante... O modelo de negócios hoje da Microsoft atende muito a necessidade da pequena empresa do ponto de vista de tecnologia. Então, vamos falar um pouco de quem é esse pequeno empresário que está surgindo agora. O Brasil se mede a taxa de empreendedorismo por necessidade ou por vocação. Não é verdade? Há alguns anos atrás, a gente estava acelerando no Brasil a taxa de empreendedorismo por vocação, ou seja, empreendedores que estavam observando oportunidades de negócio e se preparando para enfrentar e para buscar essas oportunidades de negócio. O que passou a acontecer desde o ano de 2015 é que o empreendedorismo por necessidade aumentou. Obviamente, muito para e passo com a questão do desemprego aumentando. O que nós acreditamos do ponto de vista de uma empresa de tecnologia que pode ser feito é que é uma questão de acesso, não é? As pequenas empresas e os empreendedores têm desafios de acesso. Acesso à preparação, acesso do ponto de vista de capacitação para empreender, acesso a capital de crédito para realmente promover os seus negócios e a questão de acesso à tecnologia. Eu vou me ater aqui à tecnologia. Hoje, é possível que as pequenas empresas tenham acesso ao mesmo patamar de tecnologia, ao mesmo nível de serviço de tecnologia do que nós, grandes empresas. Então, se você pensar no que a nuvem traz uma plataforma absolutamente democrática, escalável e de baixo custo para que pequenas empresas de base tecnológica ou não consigam desenvolver os seus negócios com baixíssimo custo e que tenham, novamente, o meu ponto, o mercado mundial como foco e não só o mercado brasileiro. Então, a nossa aposta é a questão de acesso. Por exemplo, nós desenvolvemos uma parceria com o Sebrae agora. Nós estamos testando isso agora. Nós capacitamos cerca de entre 300 e 400 consultores do Sebrae São Paulo agora, para ajudá-los a promover capacitação junto ao pequeno empresário, para que esse pequeno empresário saiba e seja preparado do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de todas as necessidades para ter sucesso empreendendo, e nós esperamos diariamente estar capacitando, através desses 300, 400 consultores, cerca de 100 empreendedores por dia.
Eu mesma estive na Feira do Empreendedor e vocês não acreditam, mas tinha mais de 400 pessoas querendo ouvir, 400 empreendedores de todos os níveis e áreas de atuação, querendo entender como usar a tecnologia para realmente escalar os seus negócios. Então, só para fechar, o que eu acredito, eu acho que isso é também uma pauta do setor público, né? Acho que você mencionou a questão, Flávio, da complexidade que é atuar no Brasil. Existe a necessidade, obviamente, de serem trabalhadas regulações para promover o empreendedorismo no Brasil, mas eu acredito que, se nós nos juntarmos, grandes empresas, setor financeiro, setor de tecnologia, setor de infraestrutura, eu acho que existe uma grande oportunidade de impacto econômico e social no Brasil através de pequenas empresas. Obrigado. A próxima pergunta é para o Julian. E, aliás, Julian, o seu português, depois de 4 semanas no Brasil, é bem melhor do que o meu depois de 4 anos. Então, parabéns. Eu falo rápido, a gente não se dá conta quão ruim falo, esse é o tema. Mas, a partir de junho de 2013, manifestações populares varreram este país. Desde então, temos verificado uma maior exigência da sociedade por melhores serviços. Como você vê essa questão da luz de um serviço tão essencial como a energia elétrica e o que pode ser feito para melhorar esse serviço ante esse reclamo da sociedade? Indudablemente, esse é um dos nossos retos mais importantes. Nossos clientes estão esperando uma qualidade de serviço ainda muito maior que o que oferecíamos historicamente. Nós estamos trabalhando hoje em dia um processo de melhora operativa de nossas empresas distribuidoras, com inversões muito importantes. Nós hemos contratado, en el caso de Electropaulo, como 700 personas novas, y en el caso de Sul, la empresa en Río Grande do Sul, como unas 200 personas, 300 personas, no, solamente dedicados a mejora de calidad de servicio, porque reconocemos que la calidad de servicio es una necesidad fundamental. Eu acho que é o tema central que hay que conversar. El tema regulatorio, tenemos que tener claro, los consumidores, el regulador y el gobierno, que el regulador y el gobierno son entes distintos, ¿no? Es importante recalcar la necesidad de entender que la calidad de servicio y el costo, en nuestro caso, costo de energía, tienen una relación. Sin embargo, hoy día, tenemos, es una de nuestras prioridades, la calidad del servicio de nuestras empresas. No estamos, queremos mejorarlo ainda más. Y yo creo que nuestro objetivo es ir más allá de lo que nuestros consumidores están esperando. Obrigado. E um tema de competitividade, claramente, não? Você, não somente o preço da energia, mas a qualidade da provisão de eletricidade, é um tema de competitividade do país, não? Que é fundamental atender para assegurar a competitividade do Brasil interna e externamente. Obrigado. Temos uns 15 minutos a mais ou menos. Tem várias perguntas muito boas da plateia, então eu quero aproveitá-las. A primeira é para o Flávio. Considerando a questão da produtividade, essa palavra nunca vai ser mais fácil de pronunciar, tá? Como você vê o crescimento rápido do e-commerce e lojas físicas? Qual o futuro de tendências no mercado eletrônico? Nossa, você inaugurou a minha pergunta com uma bem quente, né? Primeiro, só deixando claro, eu sou responsável no Brasil pela operação física. No Walmart, a gente tem a divisão da física e o e-commerce por questão de foco. Essa é uma questão muito polêmica. E o futuro, muita gente fala, vai para um lado, vai para o outro. Eu sempre penso que o futuro vai estar no meio. A tecnologia tem causado descontinuidades, vai continuar causando. A maneira com que minhas filhas farão compras serão diferentes do que eu faço. Mas eu acho que sempre vai existir uma loja física, sempre vai existir um lugar que a gente vai ter que distribuir os produtos. Eu acho que aí está a fortaleza de algo como o Walmart. Então, para mim, o Walmart tem investido muito na questão do e-commerce mundialmente.
E eu acho que a solução vai estar no unir as duas forças. Não é uma não é ou, é e, as duas coisas juntas. A gente tem que continuar ganhando produtividade nas nossas lojas, surpreendendo os nossos clientes. No meu caso, no caso do Walmart, viver a missão que é nós vendemos por menos para as pessoas viverem melhor. E o futuro vai estar no meio dessas duas coisas. Em algum lugar no mundo vai ter alguém buscando um produto ou recebendo um produto vindo de alguma parte física, de uma das nossas lojas ou dos nossos centros de distribuição. Então, é isso que eu acredito, Brian. Okay. Obrigado. Próxima pergunta, acho bem boa, é para quem quiser responder. Pensando no novo cenário de competitividade, como garantir o investimento privado social e ambiental sem que comprometa a capacidade de competição? Como não deixar de lado questões sociais e ambientais fundamentais para um crescimento sustentável? O tema me toca diretamente. Não? Eu creo o seguinte, os custos ambientais cada dia são mais evidentes. Não? É muito difícil hoje você poder construir uma planta que gera eletricidade com carvão. Impossível. Não consegue banco que o finance, não consegue. Os clientes não querem energia. Está claro o custo e suas ações, nossas ações em los mercados se ven afetadas. Eu creo que hoje em dia o mercado está lançando mensagem claro às empresas como nós, a necessidade de ter o custo ambiental como tema central de nosso análise econômico. E você hoje em dia não pode fazer nenhum plano operativo em matéria de eletricidade, ao menos, sem tomar em conta o efeito que vai ter sobre emissões de gás, sobre emissões de sonido, vibração, sobre isso. Eu acho que não há uma divergência, não é o, é e. E você tem que trazer. E hoje em dia, como falei, a energia renovável é futuro. Não é futuro, é presente. Não há outra opção. Não há outra. A eletricidade de hoje e a eletricidade de amanhã são as energias renováveis, com muitos retos, muitos retos. Não está claro como vamos a atender o tema da disponibilidade, a confiabilidade das energias renováveis, que não são confiáveis. Você não sabe se vai vento ou não. Nós temos a solução de baterias, mas há muitas empresas trabalhando outras opções. Nós queremos que tenhamos a opção correta e outros querem que tenha a correta. Alguém vai resolver o tema e essa pessoa vai ajudar a que o processo, que as energias renováveis vão ser o futuro do sistema. Eu acho que tem uma coisa muito importante, como você já falou, eu não vou... A gente tem que competir bem. Tem coisas que não dá para pensar. A questão environmental, social, a gente tem que fazer direito. Não pode fazer o negócio a qualquer custo. Claro que as empresas têm que ser rentáveis. O lucro é a semente da próxima safra. Mas quando eu penso, por exemplo, no meu dia a dia, acordando todos os dias de manhã, Brian, quando eu penso que o Walmart tem 70 mil pessoas e cada pessoa que trabalha no Walmart, 1,5 dependente por pessoa, então eu penso que eu trabalho para 170 mil pessoas. E a responsabilidade de ter maior disciplina nos investimentos e, sobretudo, na alocação de recursos e no sucesso da empresa, vai depender 170 mil pessoas. Então, isso me dá uma energia muito interessante. Então, eu sempre falo, eu trabalho para 170 mil pessoas e não 170 mil pessoas trabalham para mim. Eu acho que o papel social começa a gente tentar ser responsável, atravessar a crise. Toda crise traz oportunidade, como um dos palestrantes anterior disse, a crise veio no futuro a gente vai sair dela. Se a gente investir nas coisas que são básicas, alocar o recurso no que é importante, a gente vai sair mais forte. Você vai sair mais forte na empresa, você vai preservar empregos, você vai fazer inclusão de pessoas no mercado de trabalho também. Então, acho que esse é um papel muito forte que a gente tem.
Não dá para não responder essa pergunta. Como eu mencionava antes, nós nos consideramos privilegiados porque temos uma missão muito clara de fazer com que as pessoas e organizações façam mais através de tecnologia. Ou seja, a tecnologia é meio e não é fim. E é meio para que haja o desenvolvimento social também e crescimento. Então, o que me fascina nas possibilidades que nós temos no Brasil é que, se conseguirmos investir em educação, do ponto de vista de... a universalização já existe. Ponto positivo, ótimo para o Brasil. Eu não sei se eu mencionei isso, mas o setor de TI do Brasil, o Brasil é o 7º maior mercado de tecnologia do mundo. Certo? 7º maior mercado de tecnologia do mundo. O desemprego batendo 9%. E nós temos mais de 50 mil vagas em aberto de tecnologia que permanecem abertas todos os anos, sem serem preenchidas por falta de capacitação de mão de obra em tecnologia, em novas tecnologias e até em tecnologias tradicionais. Então, a nossa visão, volto para a questão de acesso, a nossa visão é a de capacitação. Se a gente conseguir ajudar a capacitar o maior número possível de brasileiros e mostrar que existe carreiras de sucesso disponíveis para pessoas que queiram realmente percorrer a carreira de tecnologia e que sejam empreendedores no futuro e que possam criar suas próprias empresas de gerar empregos, é isso que a gente vê como investimento. Então, no nosso caso, o negócio está intrinsecamente ligado a impacto social e impacto econômico, e é essa a nossa crença. Mas, se a gente conseguir preparar 40 mil pessoas, se a gente conseguir capacitar e dar instrumentos para essas 10 mil startups no Brasil, quem sabe 1% dessas startups virem as próximas scale-ups. O Brasil ainda não teve uma scale-up. O Brasil não tem uma Netflix, ainda. A gente tem a crença clara que, obviamente, junto com outros atores do cenário econômico e de governo, etc., nós possamos fomentar quem são as empresas de base tecnológica que vão, do ponto de vista do Brasil, transformar o mundo. Obrigado. Esta pergunta aqui é bem geral, mas eu sou jornalista e é o tipo de pergunta que jornalista gosta muito. É dirigida a Paula e a Flávio também, mas, Julián, se você quiser responder também. Qual será a principal inovação que o Brasil precisa empreender para avançar rumo ao futuro mais competitivo? Só pode falar uma? A principal? O principal. O principal. Uau. Eu acredito realmente que a gente precisa demonstrar para o mundo ainda que existe a capacidade de inovação no Brasil. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, nós inauguramos há pouco tempo atrás um laboratório, um centro de desenvolvimento de imagens, cujo algoritmo está sendo desenvolvido no Brasil. Nós temos 5 pesquisadores, a gente faz parcerias com universidades. De alguma forma, isso ainda não não atingiu o cenário de maturidade. Então, eu acredito que existe essa capacidade de inovação no Brasil. Acredito não, nós vemos isso em alguns polos no Brasil, mas, por alguma razão, a gente ainda não consegue se colocar no cenário mundial com essas inovações de um ponto de vista já maduro e aplicadas. Então, vou dar um exemplo. A tecnologia pode ajudar a mudar a forma como a gente gerencia a segurança no Brasil, tanto pública quanto privada. Esse tipo de solução que nós estamos desenvolvendo agora nesse laboratório no Brasil está ajudando o Estado de São Paulo a monitorar, através da nuvem, com várias câmeras espalhadas pela cidade de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, ações suspeitas que podem gerar tomadas de decisão específicas com relação à segurança. O Brasil pode se posicionar com essas tecnologias específicas. A criatividade e a inovação do brasileiro são gigantescas. Eu acho que a capacidade de execução ao redor dessas habilidades criativas e inovadoras tem um caminho aí pela frente. Eu queria complementar uma coisa, Brian. Eu não sei se é inovação. Eu morei alguns anos fora do Brasil. Uma coisa que o brasileiro tem, essa empreendedorismo, a brasilidade, essa flexibilidade. Por outro lado, a nossa burocracia. Eu sempre falo em impostos porque
o convite para não ser empreendedor no Brasil é muito grande quando você compara a facilidade em abrir e fechar uma empresa nos Estados Unidos ou na Inglaterra e aqui. Então, a gente tem que tirar esses fatores que eles são derailers aí na nossa... Eu acho que se a gente soltasse as amarras do Brasil, a gente tem condição para crescer muito nesse país. Mas eu acho que essa crise é hora da gente chamar a atenção da sociedade, do governo, das empresas, numa cruzada de redução da burocracia no Brasil. Eu acho que isso é o que mais emperra o empreendedorismo e o full potential do Brasil. Eu citei o exemplo do estudo da PwC em impostos, mas isso é um exemplo. Nós estamos cercados de um monte de outras coisas. Nas minhas experiências, muitas vezes eu gastava muito tempo quando eu vinha os boards da companhia no Brasil, das diversas empresas que eu passei, explicando a complexidade de fazer negócio no sistema tributário, com 26 estados, um Distrito Federal, legislações diferentes, e impactos na logística, do que está falando, que oportunidade de investimento a gente tem. Eu gostaria de inverter, falar muito pouco da complexidade e falar da oportunidade. O Brasil é um país grandioso, um mercado um mercado muito grande. Houve avanços que a gente tem, nós vimos isso nos últimos 20 anos. A gente tem muito potencial, mas eu acho que a gente tem que atacar a questão de complexidade de fazer negócio. Eu sempre digo como estrangeiro que a primeira experiência de passar pelo cartório aqui no Brasil e reconhecer a assinatura 7 vezes sempre é difícil de explicar para o exterior. Julián, você queria responder um pouco isso também? Não há muito que agregar. Eu creio que o tema é a criatividade. No mundo de hoje, não é como em 1970, países desarrollados e países subdesarrollados. Hoje há a possibilidade de acelerar os processos muito mais, porque os processos de adaptação tecnológica não estão sujeitos a los mismos temas de há 20, 30 anos. Eu acho que energías renováveis é futuro, não é única, é a criatividade ao final do dia o que vai ajudar a resolver o tema. Uma pergunta também que tem a ver com o custo do Brasil. Se com as dificuldades dos últimos anos, se esse custo tem sido reduzido um pouquinho, se vocês têm observado isso. Quando eu morava aqui, 2011, 2012, com o real, com o dólar 1,60, 1,70, o custo do Brasil era realmente o tema daquele momento. Melhorou um pouquinho ou essas melhoras foram acompanhadas talvez por distorções em outras áreas? Quando a gente está crescendo double digit, né, a gente experimentou uma década no Brasil que todo mundo queria dobrar o negócio no Brasil. Quando você tem o crescimento às vezes ele matiza as ineficiências. Então talvez a gente falou menos nisso porque a gente estava crescendo muito, mas quando você para de crescer, isso fica mais evidente. Eu volto também um pouco, eu não quero bater na mesma tecla, mas, por exemplo, se você pegar estudos do Instituto Brasileiro de Tax Planning, provavelmente a gente gasta 150 base points do nosso faturamento, em geral, as empresas, para cumprir com todas as obrigações fiscais. É muito. Eu, sinceramente, acho que ele não diminuiu. Tem melhorias tecnológicas para tentar simplificar. Acho também que essa situação do Brasil que a gente está vivendo de crise, tem discussões que eu não vou entrar em detalhe, mas por ICMS da cesta básica, que causa uma insegurança para quem está operando no país, que não mostra uma simplificação. Eu acho que essa agenda a gente tem que ser brutal nela nos próximos 10 anos. Eu acho que melhorou em alguns casos e não melhorou em outros casos. Se você olhar o bottom line, outros custos foram adicionados. Então, o que eu vejo, e eu vou contar um pouco para vocês o que eu vejo nas conversas com os nossos clientes. Por exemplo, o Walmart, por exemplo, a S, temos clientes, eu aqui estou como fornecedora também. O que eu mais ouço das empresas é como fazer mais com menos, como fazer mais com menos. Existe uma base de custo que continua escalando, não na proporção do crescimento, como o Flávio acaba de comentar.
Então, eu acho que a equação ainda não fechou. Se o custo reduziu de um lado por causa da questão cambial, outros custos atrelados a operar no Brasil aumentaram. A maior preocupação que eu vejo no mercado hoje é mudar o modelo de operação para operações que tragam mais flexibilidade, mais agilidade para mudar os modelos de investimento. Então, quando você olha a tecnologia, como a gente investia em tecnologia anos atrás, como investimos em tecnologia hoje, as empresas não estão dispostas a modelos engessados de investimento, justamente porque elas estão revisando o modelo de OPEX e modelo de CAPEX. Não é? Então, você precisa de flexibilidade, modelos que sejam capazes de escalar rapidamente com baixas estruturas de custo. Então, eu acho que o papel da tecnologia vai aumentar. Vai aumentar. E quando você pensa, acho que foi Jorge que comentou sobre a inteligência artificial, né, e, novamente, a questão de produtividade. Quando você pensa no tempo que as empresas e as pessoas gastam em buscar informações e produzir conteúdo, isso pode ser absurdamente encurtado através de tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, né, que são inovações que a gente busca nesse momento. Então, eu acredito que o custo não se resolveu ainda. E, me desculpe bater na mesma tecla, mas eu acredito que tecnologia é uma das respostas. Obrigado. Bom, estamos chegando agora no final. Como uma última pergunta, eu queria, bem parecida talvez com uma que já fiz, mas é difícil ser otimista neste momento de crise, mas, como falei no começo, a história brasileira é uma história de crescimento moderado. O país tende a sair rapidamente das crises. Qual seria o motivo principal que vocês têm por otimismo no mediano e longo prazo neste momento? Primeiro ponto, eu sou na Venezuela, eu sou optimista congênito, eu não tenho outra opção que ser optimista, não? Primeiro tema. E vengo de Europa, não? Que vengo de uma crise incrível. Eu acho que o tema aqui é um mercado fascinante, não? É o Brasil, não? Várias coisas são, em minha opinião, eu sou novo, estou falando que é um sistema de instituições públicas que funciona. ¿No? Independencia de los distintos poderes y un proceso de toma de decisiones institucional que es muy importante y que es la base de un país moderno, ¿no? Primer punto. Segundo, gente creadora, con ganas de trabajar, con ambición. Y tercero, una cosa que a mí personalmente me impresiona, Brasil tiene ambición de grandeza. Ambição de grandeza, um país que sempre, eu estava lendo a história do Brasil, o tema central da história do Brasil é ambição de grandeza, desde João, o imperador, a Juscelino, a hoje. A visão de crescer, de ser grande, de ser importante, eu creio que essa ambição de grandeza, ao final de dia, é uma ambição compartida por todos os brasileiros, é um fundamento do êxito do país no mediano e largo prazo. Eu queria dividir duas palavras que traduzem essa questão do otimismo. A primeira é que o que a gente está passando hoje é uma grande oportunidade de transformação. Então, a palavra que eu quero dividir com todos aqui é transformação. Então, o meu otimismo todos os dias de manhã é que cada oportunidade que a gente toca, seja no setor público, seja no setor educacional, seja no setor privado, ou até nos nossos consumidores todos os dias, existe uma oportunidade de transformar a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas vivem. Então, transformação é um motivador incrível para mim de otimismo e tudo que ainda há de ser feito, há para ser feito no Brasil. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é empoderamento, não é? Porque o brasileiro tem uma história também de sempre ter uma terceira pessoa. E eu acho que a palavra empoderamento muda isso e proporciona a transformação. Então, uma das razões de otimismo que eu tenho hoje é que eu acabei de fazer, Brian, um roadshow com startups no Brasil inteiro. Eu falei com aproximadamente 150 startups nos diferentes polos de empreendedorismo no Brasil, né, de todas as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, vamos para o Sul agora. Existe um movimento de empoderamento que eu não tenho registro anterior. Então,
pessoas pensando diferente. O Brasil ganha todos os anos, numa Copa Mundial de competição, de computação, o Brasil ganha todos os anos alguma posição finalista. Todos os anos. Porque esses jovens estão achando que podem mudar o mundo. Jovens brasileiros acreditam, creem que podem mudar o mundo. Então, é isso que eu acredito. Essa é a minha visão otimista. Vou pegar um gancho no que você falou. Eu gosto mais do entusiasmo do que o otimista, né? Eu costumo falar que o entusiasmado é um otimista que trabalha duro para dar certo. Entusiasmo vem do grego, né? Tem uma força dentro, então eu sempre falo, o otimista acredita que vai ganhar na loteria, o entusiasmado compra o bilhete e também acredita. Eu sou entusiasmado por natureza, eu acho que o Brasil tem muito potencial. E o que é interessante é como quando a gente chega numa empresa e tudo está, não tem o que fazer, você fala, o que eu vou fazer lá? O Brasil tem muito saco de areia para a gente jogar, o balão pode subir muito. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar e causar descontinuidade na sociedade, nas normas, na tecnologia. Eu vou contar rápido uma coisa. Há muitos anos atrás, Brian, eu estudei ciência da computação numa renovada instituição aqui no Brasil, uma das melhores universidades aqui de computação no Brasil, e fui ao Instituto Weizmann, Israel. Tive a oportunidade de passar um curso de verão lá. E vi no Instituto Weizmann, no Museu da Informática, os equipamentos que eu usava na renomada instituição aqui. Foi numa época de reserva de mercado. Esse ato diminuiu. Como você disse, as distâncias estão menores. Tem gente no Brasil que se destaca em tecnologia, que ganha campeonato de robótica. Então, acho que a gente tem muita descontinuidade para capturar. A hora que a gente capturar todas essas descontinuidades, eu acho que o Brasil tem condição de crescer 3%, 4% sustentável ao ano. O que a gente precisa, como você disse, Julian, a iniciativa privada precisa tirar a volatilidade. O que a gente não pode é continuar com uma volatilidade que, na média, cresce. Na média, a energia elétrica... Não, a gente precisa de um pouco de estabilidade para conseguir planejar o futuro. Obrigado. Ok. Muito obrigado. Um aplauso para os panelistas aqui. Obrigado, Brian.